Capítulo 2537 Ritos de Passagem, Parte 3. Apesar dos milênios de ressentimento e despeito entre suas respectivas espécies, elas choraram juntas como irmãs. No momento em que as portas duplas do Senado se abriram, eles se recompuseram e se levantaram, determinados a não abandonar a rainha em seu momento mais sombrio. Cira caminhava de mãos dadas com um cachorrinho em direção à mesa do Senado. Se o garoto fosse humano, ele teria cerca de 10 anos, mas Solo supôs que ele fosse ainda mais jovem devido a um metabolismo acelerado do Ati e a falta de um harmonizador em seu pescoço. O filhote era uma massa trêmula de pelo prateado que a rainha arrastava, indiferente aos seus gemidos e soluços. Toda vez que o jovem Ati olhava para sua mãe, ele encontrava um olhar caloroso cheio de dor. Bem onde você está, assim como meu pai e meu avô antes de sua coroação. Este é um ritual sagrado que nosso Deus Glemos estabeleceu para manter nosso sangue puro e nossa vontade forte. Ikara se virou, pegou as roupas dobradas e as entregou a Chagra. Tranquilizou por um segundo antes que o medo retornasse. Ele tentou cravar suas garras no chão, mas o mármore do chão era duro demais e sua mão forte demais para que qualquer carpete resistisse à sua tração quando ele se agarrava desesperadamente a eles. A rainha o arrastou com passos firmes até a frente da mesa semicircular onde o rei os esperava. Não se preocupe, Chagra. O rito de passagem é assustador e é natural que você tenha medo. O rei corajoso conhece o medo como qualquer um, mas ele é capaz de fazer o que é exigido dele apesar disso. Não pense neste momento como algo ruim. Alguns anos atrás, eu estava exatamente onde você está, assim como meu pai e meu avô antes deles, para manter nosso sangue puro e nossa vontade forte. Coroação. Este é um ritual sagrado que nosso Deus Glemos estabeleceu e Ikara se virou, pegando as roupas dobradas e entregando-as a Chagra. Sinto muito que não tenhamos passado tanto tempo juntos quanto eu queria, mas foi o suficiente para eu perceber que você é mais forte, mais inteligente e mais atencioso do que o resto dos seus irmãos. Sua vontade é forte, meu filho, o suficiente para domar nossa sede de sangue e acabar com nossa maldição transformadora. Só então Lip percebeu que a forma do filhote era ainda mais estável que a de seu pai, e as mudanças em seu corpo se limitavam ao pelo e aos olhos. Em breve você crescerá o suficiente para vestir minhas roupas e, até lá, espero que você também se torne um rei melhor do que eu já fui. Ikara se ajoelhou para colocar sua cabeça no nível do filhote e olhá-lo nos olhos. Eu os passo a você intactos como um testamento da minha determinação e espero que você faça o mesmo por seu filho. Mas lembre-se, não há vergonha em sucumbir à nossa maldição e adicionar alguns pontos. O rei mostrou ao filhote que as roupas estavam cheias de cortes e remendos deixados por seus antecessores e explicou que elas eram cuidadosamente costuradas toda vez que o novo rei era coroado. Essas roupas não são perfeitas porque nem mesmo um rei é isento de falhas. Se você assumir seus erros e aprender com eles, você pode até usar trapos com orgulho. Você entendeu? Ikara forçou Chagra a levantar o olhar até que o filhote assentiu. Imnar. Pemet. Preciso da ajuda de vocês. Os Fomor e os representantes xamãs orcs caminharam até os lados do rei e usaram suas respectivas habilidades para tirar os poderes do harmonizador. O Fomor usou suas asas para drenar a energia do mundo ao redor, deixando o artefato sem nada para se alimentar, enquanto o xamã usou sua pulseira de cristal para congelar o mana que fluía pelo núcleo do harmonizador. Dessa forma, seus encantamentos foram temporariamente neutralizados, incluindo o mecanismo de autodestruição que deveria ser acionado no momento em que a trava fosse liberada. O antigo rei lutou o máximo que pôde, mas não conseguiu impedir que seu corpo mudasse contra sua vontade, ganhando membros temporários que foram reabsorvidos no intervalo de alguns segundos. Por favor, pai. Não. O filhote choramingou quando Ikara tirou o harmonizador e o colocou no pescoço de Chagra. Sinto muito, filho. O rito de passagem era apenas o meio de nos livrarmos das falhas evolucionárias quando Glemos estava conosco. Agora que ele não está mais aqui, é a única maneira de preservar os poucos harmonizadores que nos restam.
O antigo rei desembainhou uma espada curta e a entregou ao filhote, certificando-se de que Chagra a segurasse com as duas mãos. Apesar do meu sangue, você nasceu um Ati. Apesar do meu sangue, você se torna rei. O Ati agarrou a lâmina encantada até que ela cortou sua palma e ficou coberta de sangue vermelho brilhante. Chagra começou a chorar, abrindo o focinho para implorar ao pai que parasse quando Ikara abraçou o filhote com a mão livre enquanto a outra mantinha a lâmina reta enquanto perfurava seu coração. Sira correu para ao lado dele, abraçando os dois enquanto a luz começava a desaparecer dos olhos de Ikara. Ele olhou primeiro para o novo rei e depois para sua viúva, determinado a dizer a eles o quanto eles significavam para ele. No entanto, suas palavras finais se perderam na espuma de saliva e sangue em sua boca, transformando-as em um gorgolejo ininteligível. Depois de se certificarem de que o Ati estava morto e sua marca havia desaparecido, o Fomor e o Xamã dissiparam suas respectivas habilidades. O harmonizador reconheceu seu novo mestre antes que o mecanismo de autodestruição pudesse ser acionado e seus encantamentos fizeram com que as formas de Chagra parassem de se mover. O rei está morto. Vida longa ao rei. O povo no Senado rugiu repetidamente enquanto batia palmas em pé, ambos gestos vazios e sem alegria que um novo rei mal registrou sobre o sangue de seu pai encharcando suas mãos. Agora é sua vez de liderar nosso povo. Sira disse. Antes que isso aconteça, no entanto, você deve ir com seus irmãos para os jardins do tempo, onde seus anciões lhe ensinarão tudo que um rei precisa saber. Eles concederão grande poder e sabedoria a você, mas o preço será sua juventude. Você deixa minha casa como uma criança e retornará como um adulto capaz de construir a sua própria. Até esse momento, eu governarei em seu lugar. A rainha pegou as roupas e a lâmina, limpando-as do sangue antes de entregá-las a um Ati. Traga o rei para o mundo da superfície e ensine-o sobre os costumes de Mogar, a paz e a guerra. Um guarda-Ati assentiu e caminhou até o filhote ainda atordoado, levantando sobre o ombro e carregando-o para fora do cenário como um saco de batatas. Adeus, meu filho. Se quando você voltar encontrar outra rainha esperando por você, lembre-se sempre que eu te amo. Sira assinou tristemente com a mão, dando a Chagra o que ela esperava ser um sorriso caloroso. No momento em que o significado daquelas palavras atingiu a mente do rei através da névoa, ele começou a lutar com todas as suas forças para escapar do controle do guarda e correr de volta para sua mãe. Me solta, seu bastardo. Chagra mordeu, arranhou e socou o mais forte que pôde, mas não havia nada que um filhote pelado pudesse fazer contra um adulto maior, mais forte e armado até os dentes. Quando suas ordens caíram em ouvidos moucos, o rei implorou e chorou, mas o guarda continuou andando. Capítulo 2538 Ritos de Passagem, Parte 4 O focinho do guarda era impassível, mas pequenas lágrimas encharcavam o pelo ao redor de seus olhos. Ele não só testemunhou a morte de Ikara, mas também experimentou sua dor, amor e últimos desejos através do elo mental que o Alpha compartilhava com os membros de sua matilha. Quando o adulto Ati abriu a porta, as corujas desesperadas do filhote foram abafadas pelas dos Vargs do lado de fora, que também perceberam os últimos momentos do falecido rei e foram forçados a resistir ao impulso de sacrificar suas vidas para salvar a dele. Solos ainda estava paralisada em choque pela coroação do novo rei quando Imnar, o Fomor, caminhou na frente da rainha, exatamente onde Ikara estava até um minuto atrás. Você precisa de um momento, minha senhora. Ele perguntou enquanto a ajudava a se sentar antes que seus joelhos trêmulos cedessem. Não, Varlord. Sira balançou a cabeça. Eu poderia usar ajuda para escolher a esposa do meu filho. Precisamos de sangue fresco e melhor se quisermos evitar repetir os erros do passado. Não conheço ninguém com melhor gosto para homens do que minha esposa Uren. Desça aqui, querida. Não posso fazer isso sem você. Literalmente não posso. O Fomor trocou insultos uma última vez com Varsage Pemet antes de preparar sua própria lâmina. Depois do rei, chegou a hora de um novo senhor da guerra. A dama de companhia Balor atravessou as portas duplas do cenário bem na hora, andando de mãos dadas com um garoto pré-adolescente.
Ele era o Fomor mais estável e poderoso entre a geração mais nova e havia sido escolhido como substituto de Imnar. O jovem Fomor não compartilhava nenhum sangue com o Senhor da Guerra, mas isso não tornava o rito de passagem mais fácil. O garoto era discípulo de Imnar e havia passado mais tempo com ele e sua esposa do que com seus próprios pais. O Senhor da Guerra havia ensinado ao garoto tudo o que sabia e agora ele só podia esperar que isso fosse o suficiente para que o garoto sobrevivesse às dificuldades que o abandono de seu antigo lar e a negociação com as cortes dos mortos-vivos acarretaram. Mestre. A pele azul do garoto estava cinza, o sangue havia sumido de seu rosto devido ao terror que ele mal conseguia conter. Não há necessidade de honoríficos, opa. Não mais. Imnar balançou a cabeça. Você pode me chamar pelo meu nome, ó Senhor da Guerra. Mestre e aprendiz riram brevemente antes que a gravidade da situação drenasse a alegria de suas risadas e rostos. Você tem alguma última pergunta? Imnar perguntou. Não. O Opa na verdade tinha muitas, mas nenhuma relacionada ao seu futuro papel. Ele só queria saber por que ele e por que agora. A vida no complexo subterrâneo era curta e difícil, mas ninguém tinha uma existência mais curta e difícil do que os membros do Senado. O Opa ainda não conseguia acreditar que seu mestre o havia escolhido em vez de seu próprio filho. No entanto, era uma honra que ele teria recusado alegremente se tivesse uma chance. Muito bem. Uren. A mulher Balor drenou a energia do mundo ao redor, tomando o papel e o lugar de seu marido. Acho que já vimos o bastante. Solos disse com um fungado enquanto marido e mulher trocavam suas últimas palavras. Podemos, por favor, ir embora. Não acho que haja mais nada que possamos aprender vendo mais pessoas morrerem. Não. Pergunte a Solos onde fica o centro de controle da matriz. Lit respondeu. Podemos explorar a dor dos guardas pela morte de seu líder para dar uma boa olhada nele sem sermos incomodados. Claro, o Pena do Vazio ignorou e os tirou da sala o mais rápido que pôde. Solos, você quer procurar o centro de controle da matriz ou precisa de um tempo primeiro? Deuses, o Lit número 3 é definitivamente o mais gentil, mas também um pouco assustador. Não estou acostumada a tanto cuidado, pelo menos não durante uma missão. Seus soluços se transformaram em uma risada. Dito isso, eu sei onde fica o centro de controle da matriz de Zelex. De quê? Perguntou Pena do Vazio. É como eles chamam esta cidade. Solos respondeu. Infelizmente, não há nada que possamos fazer. O centro de controle da matriz é selado por poderosas formações mágicas e somente aqueles usando o harmonizador do rei, Varlord ou Varsage podem abri-los. Além disso, o lugar é bem iluminado e está sob vigilância constante. A menos que você possa ficar invisível, não há como ficarmos olhando para as portas tempo suficiente para estudar as fechaduras sem sermos descobertos. Bom ponto. Lita assentiu. Ainda podemos levar nosso tempo e explorar a cidade. Precisamos entender que tipo de conjunto defensivo eles têm e como lidar com eles se quisermos ter uma chance caso precisemos atacar Zelex desta vez. O Pena do Vazio transmitiu a mensagem como ela era, assegurando a Solos que Lita ainda estava lá. Você se importa se primeiro formos para um lugar seguro e eu conversar com Lita por um tempo? Ela perguntou. Sem problemas. O Pena do Vazio rastejou de uma sombra para outra, deixando a sacada e depois o Senado. Os Ati e os Vargo já estavam chocados com a morte de Ikara, mas assim que souberam que os ritos de passagem haviam começado, a vigilância se tornou superficial. A maioria dos guardas não usava harmonizador e seriam simplesmente abatidos. Aqueles que tinham uma, seriam forçados a desistir de suas vidas para passá-la adiante. A angústia deles, somada às informações que Lit e Solos adquiriram ao chegarem ao Senado, tornou fácil para eles escaparem da tensão dos sentinelas, agora perturbados. Assim que chegaram a uma área isolada e os olhos de Minadion garantiram que não havia ninguém por perto, as sombras convergiram para um único ponto, tomando a forma do dragão Pena do Vazio, que rapidamente desmoronou sobre Lit. Bem-vindo de volta. Ela lhe deu o equivalente telepático de um abraço caloroso, já que não podia desperdiçar energia assumindo sua forma humana.
Eu sempre estive ao seu lado, idiota. Ele respondeu, retribuindo o abraço. O pena do vazio simplesmente cortou a comunicação direta entre nós, mas ele nunca tentou me ultrapassar. Essas são boas notícias, Solos assentiu. Boas, mas inquietantes mesmo assim. Eu não esperava que depois do vazio teríamos que lidar com seu lado bestial. Eu também não, mas não é uma grande surpresa. Quer dizer, sabíamos que minhas forças vitais ainda não se fundiram completamente e que mais cedo ou mais tarde teríamos que investigar isso. Pelo menos agora sabemos a fonte do meu problema e podemos começar a descobrir uma maneira de eu alcançar o violeta brilhante. Então, qual é o plano agora? Solos perguntou. Nós realmente não temos um litro, deu de ombros. Eu vim aqui para resgatar você e coletar informações. Faluel queria saber se as crianças de Glemos poderiam ser raciocinadas. E eu digo que a resposta é sim, concordo, mas não acho que entrar aqui com um sorriso e uma caixa de chocolates será o suficiente para convencê-los de nossa boa fé. Eles estão presos à doutrina de Glemos e acabaram de perder muitas pessoas boas. Mesmo que lhes ofereçamos uma alternativa ao abate, isso ainda lhes traria desespero, Soros disse. Continua no próximo vídeo.